Ele está presente no meio de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas 15. Lucas 15. Irmãos, o conteúdo realmente da exposição bíblica é a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola ela vem atrelada a duas outras parábolas que reforçam o que o Senhor Jesus queria que realmente, principalmente os fariseus, entendessem e que nós vamos entender também, porque tudo que nós falamos hoje em cânticos reflete o nosso amor por Deus, reflete o nosso bem-estar, a nossa alegria de nós termos o Santo Espírito em cada um de nós, né? Então, nós vamos ler o capítulo 15, do versículo, todo o capítulo 15. Né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Então, nós vamos ler, e tem muito ensinamento nessa parábola, muito ensinamento do Senhor Jesus. Então, eu pediria, eu vou lendo devagar e nós vamos então comentando o que nós vamos ler, né? Então, Lucas 15, na minha versão bíblica diz: Jesus recebe pecadores. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A murmuração dos fariseus e dos escribas ao relacionamento sincero, puro do Senhor Jesus com conhecidos pecadores e rejeitados socialmente, ocasionou aqui três parábolas que ilustram o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a sua preocupação pelos pecadores. E isso ele mostrou, nós conhecemos, nós sabemos da Sagrada Escritura que ele mandou o único filho unigênito, para que houvesse a remissão dos pecados do jeito que houve e do jeito que nós entendemos, né? Mas, irmãos, aqui nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, os três evangelhos sinóticos têm a mesma ótica, que é o caso de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos encontrar nesses evangelhos a expressão de que os fariseus sempre estão, os inimigos de Jesus, criticando o Senhor Jesus. E a pergunta é essa: por que eles criticam o Senhor Jesus? Por quê? Se nós vamos olhar lá no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos vendo na terça-feira à noite, nós vamos ver que quem critica o Senhor Jesus é o Sinédrio. Nós vamos ter outra seita, junto, assim como existia na época os fariseus, existia também os saduceus. E os saduceus, lá no livro de Atos, são eles porque pertencem a uma casta de pessoas mais bem desenvolvidas em termos tanto intelectual como monetário. Eles constituíam o Sinédrio, se bem que no Sinédrio também haviam fariseus. Mas por que aqui nos evangelhos sinóticos, por que os fariseus e os escribas, eles murmuravam, eles criticavam o Senhor Jesus? Fariseu significa separado. E por que eles se consideram separados? Porque eles estudavam naquela época bem a palavra de Deus. Aqui também nós vamos ver uma diferença entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus que criticavam Jesus, eles acreditavam, eles liam e entendiam todo o Antigo Testamento, ou seja, os três livros. O primeiro livro é a Torá, que é constituído por 5 livros. O segundo livro é o Ketubim, e o terceiro o segundo é o Neemim, e o terceiro é o Ketubim. O segundo livro, o Neemim, é o livro dos profetas, né? Observe bem isso aqui, o livro dos profetas. E o Ketubim é o livro dos Salmos, dos Provérbios,
Eclesiastes e assim por diante. Tá, agora vamos lá. Por que os fariseus, pergunta de novo, eles murmuravam contra Jesus? Porque eles seguiam a lei e eles queriam só que a lei fosse vista, não outro assunto. Nessas alturas aparece um homem chamado Jesus dizendo que tem que ser mudado, não a lei que o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, mas ele quis mudar desta forma, salvando, ele veio para os perdidos. Então ele estava junto com os publicanos e pecadores para ouvir. Quem era esse publicano? O publicano é cobrador de impostos para Roma. Então, esses cobradores de impostos para Roma, sempre também eles eram muito bem sucedidos financeiramente, porque além de ele pegar os impostos e mandar para Roma, mas eles também eram muito bem pagos para isso, né? E como eu falei, os fariseus são separados, tá? E eles surgiram por volta, tinha uma seita naquela época, 200 anos antes de Cristo, chamado Hassidim. Eles vieram do Hassidim e eles então botaram na cabeça que eles só entendiam realmente do Antigo Testamento, só que nós vamos ver que ele entendia da Torá, do livro dos profetas e os livros dos Salmos, Eclesiastes e assim por diante. Então, se eles entendiam também do livro dos profetas, eles sabiam que os profetas haviam profetizado, por exemplo, Isaías, 740 anos antes de Cristo, ele profetizou o Messias em várias passagens. Então, eles conheciam isso, e tinha também naquela época a tradição oral, e essa tradição oral, que eles conheciam muito bem, eles sabiam, quando o profeta Isaías profetizou em várias passagens o Messias, né? Bem, e ele se desenvolveu, como eu falei, a partir dos Hassidins, no período intertestamentário. Esse período intertestamentário é o período que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Senhor Deus se calou logo depois do último profeta menor, que ele se calou por um determinado tempo, para voltar a mandar João Batista, que foi um profeta, mandar que João Batista viesse anunciar o Messias, que o esperava, né? Então, os fariseus, por exemplo, no mundo antigo, nós vamos ver que houveram vários domínios. Primeiramente, o primeiro domínio do mundo antigo foi o Egito, depois a Assíria. Nós não devemos confundir, tem gente que confunde a Assíria, lá na Mesopotâmia, com a Síria, que até hoje existe a Síria, e fica ao norte da terra prometida de Israel, né? Então, os egípcios, a Assíria, a Babilônia, né? Os persas, gregos e romanos. Então, nós vimos essa sequência aqui. Gregos, quem comandava os gregos foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Então, Alexandre veio e botou muitas regras dele, os fariseus não. Aqui é a lei de Deus. Só que eles deslizavam de vez em quando. O pecador, eles deslizavam também, né? Mas implicavam com Jesus. E aqui nós temos exatamente essas parábolas que o Senhor fala, que o Senhor Jesus nos ensina, para que realmente possa ser cumprido o que ele veio fazer aqui, que é servir a todos nós e não cometer pecado, ao contrário, orientar todos nós que ele é o único Salvador, o único caminho, verdade e vida, né? E nós vamos encontrar aqui no capítulo 15 duas parábolas que precedem o filho pródigo. A primeira parábola é da ovelha perdida. Vamos ler. Então lhe disse Jesus esta parábola: qual dentre vós,
é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, Jesus falando, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achada, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, Senhor Jesus, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, nós temos o verso 7 da parábola perdida, da ovelha perdida, e o verso 10 da dracma perdida. Essas duas parábolas, da dracma perdida e da ovelha perdida, elas são bastante similares, tá? Na forma e no conteúdo delas. Elas falam exatamente do júbilo de Deus quando resgata o pecador do pecado, né? Eu quero informar a toda a igreja que não somos nós que vamos a Deus, é Ele que vem buscar a gente. Observe detalhes disso aqui. É o Senhor Deus que vem atrás de cada um de nós, não nós a Ele, né? Bem, então, essas duas parábolas, elas são similares na forma do conteúdo e estão ligadas no fluxo do discurso de Jesus. Esse fluxo do discurso de Jesus vai incluir no verso 11, indica uma transição, quando ele fala, o Senhor Jesus, o Lucas escreve que o Senhor Jesus falou, então, continuou, além das duas parábolas que nós já limos, continuou, e essa parábola, como é grande agora, que é o foco da pregação, é o foco da mensagem evangélica que nós vamos fazer hoje, para que a gente possa ter aprendizagem e servir ao nosso Deus no reino de Deus, onde nós fazemos parte desse reino, né? Então, no verso 11 ele diz, continuou, indica que o relato faz parte de uma transição para uma nova parábola, independente das duas anteriores. E nós vamos ver a parábola do filho pródigo, né? Então, nós vamos ler do verso 11 ao verso 13, e assim nós vamos ler 2 ou 3 ou 4 versos e vamos comentar esses versos, né? Dessa forma fica mais didática, para que a gente possa entender bem a palavra de Deus. Então continuou, certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então o pai com 2 filhos, ele é instado pelo filho mais jovem a acertar contas referentes aos bens que lhe cabem. Você já imaginou, pai, você chega o filho, tudo que é meu irmão, a dor que deve sentir esse pai, né? Bem, de acordo com os direitos hebraicos, né? Está lá em Deuteronômio 12, 17, você pode botar Deuteronômio 12, 17, o legado do primogênito é sempre 2 vezes maior do que o legado dos outros que nasceram posteriormente. Então isso faz parte da lei de Deus, né? Deuteronômio 12, 17, né? Então, o legado é 2 vezes maior. O pai atendeu o desejo do filho,
o filho mais novo, entregando-lhe a parcela da herança que lhe cabia. Agora, nós vamos dividir aqui a primeira parte da parábola, vamos botar em cinco situações diferentes, que corresponde, aí vem, irmãos, para a gente ter atenção, que corresponde ao estágio de desenvolvimento na vida de um pecador que se converte. Observe bem, o que acontece na vida de um pecador que se converte. Esse pecador só se converte quando ele é chamado. E aqui nós vamos para duas situações. Vamos botar uma situação daquele tempo, né, e uma situação atual, que é a situação da teologia sistemática. Na teologia sistemática, nós vamos ver como um pecador pode se converter, como ele pode se arrepender dos pecados. Isso tudo através do Espírito Santo de Deus. Não é de cada uma das pessoas que possam pensar, nós podemos pensar, não, eu escolhi servir a Deus. Não, você não foi escolhido, você foi escolhido. Você não escolhe servir a Deus, mas é Deus que lhe escolhe, né? Então, os estágios de desenvolvimento na vida de um pecador que se converte. E aqui na parábola nós temos o primeiro passo, que é a partida, né, que nós já vimos aqui, no verso de 1 a 13, passando alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, lá dissipou todos os seus bens e vivendo dissolutamente, né? Bem, então nós vamos ter a partida, nós vamos ter a miséria em terra distante, nós vamos ter a contrição dos pecados, ou também chamado de arrependimento, o retorno ao Pai e a aceitação do Pai, do Filho pelo Pai, né? Em outras palavras, nós podemos botar o pecado, né, que é, em primeiro lugar, o castigo, o arrependimento, a conversão e a justificação. 5 estágios, tá? O Senhor Deus permite ao homem, de uma forma geral, que siga o seu caminho, que ele mesmo escolhe, né, procedendo de acordo com os seus princípios e desejos, procedendo de acordo com a sua educação familiar. Uma das piores coisas que nós encontramos na vida, irmãos, é a ignorância das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Para nós sermos salvos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não adianta você ser magistrado, mais presidente da República, seja lá qual for o cargo. O maior cargo é você realmente conhecer a palavra de Deus. O maior cargo que existe é você ser um servo do Senhor. O maior cargo que existe é você viver trabalhando no reino de Deus, de acordo com a vontade dele e não com a nossa, né? Esse é o maior cargo que possa existir, tá? Então, o curioso, que nós conhecemos muito também, é que as pessoas, enquanto estão bem, não pensam em Deus. Infelizmente isso acontece, tá? Então, nós temos a partida, que nós já falamos, e agora a miséria em terra distante. Está no verso 14 a 16, a palavra de Deus diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos, né? Irmãos, a passagem retrata a penúria em que caiu o filho mais novo, em terra distante, depois de ter pouco tempo de vida dissoluta, após gastar todo o seu dinheiro em uma epidemia, veio uma epidemia de fome, eclodindo no país e levando todo mundo à necessidade, principalmente ele que não tinha mais fonte que o pai, que era o pai que era a fonte dele, ele não tinha mais, né? O estrangeiro, onde ele acreditava que podia fazer de tudo, levando uma vida dissoluta, em liberdade, irrestrita, ele viu-se de repente enganado amargamente, tá? Ele caiu em miséria, após gastar todos os seus bens no exterior,
não tinha mais a fonte de ajuda que era o pai dele. Ele não pensou nisso. Ele partiu e aqui ele caiu no pecado dele, na miséria. O tema realmente distante, em terra distante. Ele, após gastar os seus bens, não tinha mais a fonte e buscou a ajuda de um cidadão da cidade. Esse cidadão, logo de início, não queria nem dar emprego para ele. Porém, ele insistindo, o cidadão mandou ele, o trabalho era de vigiar porcos. Todos nós sabemos que os judeus não comem porco, carne de porco. E por que não comem carne de porco? Porque o porco era usado em sacrifícios pagãos, principalmente antes da terra, os judeus chegarem à terra prometida. Todos aqueles povos, os jebuseus, os heveus, os fariseus, todos eles lá cometiam realmente pecado cada vez maior, oferecendo oferendas através do porco para deuses que não existem. Então, por isso é que o judeu não come porco. E ele, então, o trabalho de vigiar porco, você imagina um judeu vigiando o porco, né? Era uma atividade mais humilde, desgastante e vexatória que existia para um judeu. Então, ele lá, quando viajou, que ele gastou, e que ele se sentiu numa situação desesperadora como essa, ele sofreu, ele sentiu na pele, né? E o pagamento pelo seu serviço não era suficiente para saciar nem a fome dele, tá? E ansiava em satisfazer a fome dele com os alimentos das vagens de alfarroba do gosto dos porcos. Quero dizer uma coisa para vocês curiosa também. Eu estive lá na Terra Santa e vi as vagens de alfarroba. Vocês conhecem aquela fruta, que é chamada tamarindo? Viu como é o tamarindo? Porque tem várias vagens leguminosas. Feijão é uma leguminosa, né? A ervilha é uma leguminosa. A alfarroba também é uma leguminosa, embora é uma árvore grande, né? E ele dá 3 a 4 sementezinhas dentro, que é o tamarindo que nós conhecemos, mas não é a alfarroba. A alfarroba é uma coisa, tamarindo é outra, né? Eu provei a alfarroba, peguei e comi. Não é ruim não, dá para a gente comer também. Bem, inclusive eu fiz uma coisa, eu trouxe umas 2 ou 3 alfarrobas, eu trouxe e guardei em casa. Só que eu procurei agora para mostrar para vocês, procurei e não achei, mas eu gostaria de ter trazido para cá a alfarroba. Mas, o filho, então, o pagamento de serviço era insuficiente para saciar a fome, e ansiava por satisfazer a fome com o alimento que era dado aos porcos, que era a alfarroba. Esse porco comia bem, porque não é ruim a alfarroba. Então, o terceiro ponto que nós falamos é o arrependimento, é a constrição do pecado, está no verso 17 a 19. Então a palavra de Deus fala: então caiu em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. No verso 19. Diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele mediu e remediu, que ele estava vendo uma situação totalmente nova na vida dele, que ele era tratado com desprezo, ele era tratado com um salário insuficiente para que ele pudesse ao menos se alimentar, né? Então, o que aconteceu aqui? O arrependimento, ele se arrependeu. Irmãos, nós vamos encontrar sempre na Sagrada Escritura o arrependimento. O arrependimento de cada um de nós é muito importante. Se nós somos tocados, somos chamados, se nós somos regenerados aqui na teologia sistemática,
somos chamados, somos regenerados. Quando você se regenera, você se converte. E a conversão significa você deixar de caminhar naquele sentido que você estava caminhando, para caminhar em outro sentido, um novo sentido, sentido da salvação. Se você caminha, se você é convertido, você vai ser justificado porque você tem fé. É justificado porque você tem fé. Se você tem fé, você persevera. Persevera. Esse caminho todo que nós estamos falando aqui, é o que nós vemos nos irmãos. Mas tem gente que essa fé é pequena. Ele já foi escolhido, ele já foi chamado. Ele precisa ouvir a palavra de Deus para que ele possa crer mais. Ouvindo a palavra de Deus é que nós cremos, né? Então, se ele persevera, ele vai ser justificado. E a justificação vem pela fé. E se ele é justificado pela fé, se ele tem o Senhor Deus Cristo no coração, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Então, aqui, vou fazer um paralelo, a extrema miséria em terra distante caiu sobre ele. E o contraste entre a precariedade daquele serviço que ele tinha, que ele fazia em terra estranha, era um contraste entre essa situação que ele se encontrava e aquela situação que ele conhecia quando ele estava com o pai dele. Ele via que o pai dele era um pai carinhoso, bondoso, né? E que tratava os seus empregados com fartura, tratava os seus diaristas com fartura. Não faltava pão, não faltava alimento para aquelas pessoas empregadas do pai dele, né? Esses empregados é o protegido, é o Senhor Deus junto de nós. E o arrependimento, irmãos, é muito bonito, muito bom a gente ver que lá no livro de Atos, Atos 12, quando dá a descida do Espírito Santo, e que Pedro prega a primeira vez, e nessa pregação de Pedro, ele sempre fala: arrependei-vos dos pecados, né? Arrependei-vos e compungindo-lhe o coração. Essa palavra compungir o coração é você se arrepender profundamente do seu pecado. Se todos nós somos pecadores, se todos nós temos pecados, e esse pecado é um pecado violento que você cometeu, e que hoje você se arrepende porque você diz: jamais hoje eu faria um pecado desse que eu fiz naquele tempo, jamais eu faria isso. Então, é do fundo do coração, irmãos, é do fundo do peito que você vai agradar a Deus. Mas fale com Ele, dobre o joelho no chão e diga para Ele que você é um pecador, precisa da misericórdia dEle, e Ele está presente no nosso meio, porque já foi Ele que nos escolheu, né? Então, este é o arrependimento que nós devemos ter, sincero, profundo, compungindo o coração, tá? A extrema miséria da terra em que ele saiu, e o contraste entre a terra estranha e o bem-estar da casa do pai, que manifestava-se em sua consciência. O filho recorda de como o pai não apenas foi o seu próprio pai querido, mas também bom pai para os seus servos e seus diaristas. E a missão de que ele tinha de pão, ele conhecia a casa do pai dele, como era quando ele viveu todo esse tempo lá, comendo, abastado, e não tinha necessidade. Então a missão que ele teria, a menção que ele teria de pão em abundância, não apenas vinha caracterizar a casa abastada, mas também o tratamento, irmãos, é importantíssimo isso aqui. O tratamento que o Pai nos dá, o tratamento misericordioso que o Pai dá a todos os filhos. Tem gente que banaliza Deus, infelizmente isso acontece. Nós devemos estar sempre atentos. A nossa principal função aqui no terra, nessa vida que nós vivemos, é servir a Deus. Não é eu ser médico, eu fui médico, sou médico, para ser usado por Ele.
para operar as pessoas. Ser encanador, eletricista, advogado, engenheiro, isso é para você ganhar o seu sustento. Mas a nossa principal função é servir a Deus. Aí sim, aí nós somos, né? Então, esse tratamento que eles tinham, que o pai tinha com os trabalhadores, era um tratamento de amor, de carinho, de atenção, né? A recordação da abundância que se regozijavam os diaristas do seu pai, ao contrário da penúria que ele próprio está sofrendo, né? Ele resolve pedir ao pai que o aceite como diarista. Ele descreve seu pecado cometido como contra os céus e diante dos olhares do pai. Tinha consciência de ter violado os mandamentos daquele que está entronizado no céu. Irmãos, Jesus, quando os fariseus perguntaram a Jesus, veio para abolir a lei, disse não, veio para cumprir a lei, né? E a orientação do Senhor Jesus entre o primeiro mandamento e os 9 subsequentes. O primeiro mandamento é Deus em cima de tudo. Ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu coração. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não comete nenhum pecado. Você só dá amor para essa pessoa. E para você dar este amor, você tem que ter a alegria do Santo Espírito em cada um de nós. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz, por acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, nós temos essa alegria porque o Santo Espírito de Deus habita em cada um de nós, né? Então, depois de confessar o pecado, ele pretende expressar que o pecado o tornou indigno da condição de filho. E aí nós vamos ao retorno ao Pai. Retorno ao Pai. Observe, a teologia sistemática nós falamos da escolha, da regeneração, da conversão, da fé, do arrependimento, isso tudo. E aqui nós chegamos no ponto da conversão. Ponto da conversão. E eu quero dizer uma coisa importantíssima para os irmãos. Nós possamos guardar isso. O verdadeiro conhecimento é aquele que capacita, tá, as pessoas a se transformarem para Deus. Este é o verdadeiro conhecimento. E é o verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras, que constitui uma revelação de Deus para a humanidade. Tá? O fato de que o Pai avistou de longe, aqui é o verso 20 a 24, tá? Vamos ler aqui. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, peguei contra os céus. Diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália no pé. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Né? Irmãos, verdadeiro conhecimento é você realmente poder se transformar. E Deus dá todo o material necessário para que nós possamos nos transformar. Né? Paulo fala lá em Gálatas no fruto da carne e no fruto do Espírito. Vamos seguir sempre o fruto do Espírito. Amor em primeiro lugar, paz, longanimidade, benignidade, né? Tudo de bom. É possível você viver nessa faixa aqui de orientação que eu posso aportar? É totalmente possível. Não se aborreça. Você não é mais homem do que ninguém. Nós somos todos iguais, filhos de Deus. Né? Então, não porque comigo não é assim, porque eu me aborreço, eu faço e acontece. Não. Não é isso que Deus quer. Ele quer longanimidade nossa, benignidade, amor, que a gente possa tratar o irmão da mesma forma que nós possamos tratar um irmão nosso de sangue.
né? Bem, então, essa conversão, o fato, aí vem, para nós aprendermos, irmãos, o fato que o pai o avistou de longe constitui uma prova de que o amor do pai pelo filho perdido jamais se extinguiu, né? O estado deplorável do filho que vinha se aproximando, retornando, comoveu o coração paterno em compaixão e misericórdia. Sem reserva, o pai amoroso, ele corre ao encontro do filho. Observe aqui, irmãos, uma coisa. Sabe por que ele correu em direção ao filho? Porque era costume na época, um filho que deserdava, que saía, quando ele vinha voltando, os vizinhos pegavam e apedrejavam ele, porque ele cometeu um pecado gravíssimo saindo, querendo dividir os bens. Então, o pai, quando viu, correu para abraçá-lo. É diferente. Se ele fica, o filho chega, os vizinhos dá o cabo dele, né? Então, o fato de que ele estou de longe, o estado deplorável do filho retornando, comoveu o coração paterno com compaixão e misericórdia. É isso que Deus tem para todos nós, compaixão e misericórdia. E sem reservas, o pai amoroso corre ao encontro do filho que retornou, abraça-o, beija-o, como se o seu relacionamento com o filho nunca tivesse sido turbado. Ele continuou amando o filho, né? Que maravilhoso e estranho é aqui. Ao invés do filho abraçar o pai, é o pai que abraça o filho, tá? É o pai que abraça o filho. O filho não esperava por uma recepção desse tipo, uma recepção extraordinária, né? E aqui tem, irmãos, outro ensinamento enorme para a nossa vida. Nenhuma palavra de crítica acerca da vida terrível e irresoluta do filho se ouve dos lábios do pai. Como é que nós procedemos aqui? Olha, eu vou te receber, mas tu fizeste isso. Pastor, me dê sua Bíblia. Eu vou te dar, mas tu fizeste isso. Não. É como a Beth falou ainda há pouco aqui. Se você perdoa, perdoa, né? Isso é a vida de Deus. Isso é a vida com Deus, né? Não reclame. E tem gente que gosta de reclamar, né? Tem gente que gosta de reclamar. Se você pede uma coisa, eu vou te fazer, tá? O Lauro Matheus trouxe esse copo d'água e podia dizer para mim, está aqui o copo d'água, mas o senhor fez isso aqui, né? Não é assim. O amor significa você estar entronizado. É o que nenhuma palavra de crítica acerca da vida terrível e resoluta do filho se ouve do lado do pai, né? Lá em João 8:11, você pode botar João 8:11. A mulher que foi pega em adultério, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque, mas preste atenção, irmão. Deus me perdoa de eu ter feito alguma coisa hoje, mas amanhã uma coisa tão boa que eu posso fazer de novo sem nenhum problema. Negativo. Não pequeis mais, não peques mais, não incida no erro, né? Então, o pai estava cheio de amor e a recepção do pai foi grandiosa, né? E aqui nós vamos passar, irmão, para o quinto item aqui. A aceitação como filho. Está aqui de 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai. Presta atenção aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. Matai o novilho. Presta atenção que tem um O aqui. Trazei e matai o novilho cevado. Significa que eles eram fazendeiros abastados, mas eles mantinham sempre, tem os outros gado, novilho,
Mas ele separava um novilho para engordar, para uma ocasião de festa como essa. Eles matavam o novilho, é aquele, e é diferente dos outros, ele é mais gordo, ele é separado para uma regozijação, né? Então, trazei uma taia de novilhos, comamos e regozijemos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, né? Então, diante do amor paterno, o filho que voltou para casa não consegue pronunciar nenhuma palavra, né? Inicialmente o pai dá ordem que seja trazida uma veste mais rica e distinta. Ao vesti-lo com uma túnica, aí vem aqui outra coisa, ao vesti-lo com uma túnica branca. Onde é que nós vamos encontrar essa túnica branca? Abra aí em Apocalipse, põe aí, por favor, Apocalipse 7, Apocalipse 7, de 9 a 12. Eu vou ler aqui. Depois dessas coisas, isso aqui é João escrevendo o livro de Apocalipse, em que ele foi elevado até o limiar dos céus e ele viu, ouviu e escreveu. Foi a ordem que o anjo deu para ele. Ele viu, ouviu e escreveu. Então, ele diz aqui: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestimentas brancas, tá? Com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e a ação de graças, e a honra e o poder e a força seja do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, observe o significado da roupa branca, da vestimenta branca. É o significado da salvação. Você estava pecador, você se converteu e você chegou ao Pai porque o Pai lhe chamou. Ele vestiu de roupa branca. Nós todos estamos vestidos de roupa branca. Então isso aqui é muito importante, né? Observe que nós estamos falando da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, para que a gente possa dirigir desta forma, tá? Então, vestido com uma túnica branca, o pai reconduz o filho à condição de judeu distinto, e o anel de sinete e os calçados é um sinal de que o filho voltou a ser um homem livre. Aqui está, irmão, o reforço que nós falamos ainda agora. Se o pai não corre a ele e ele vem ao pai, os vizinhos já apedrejaram. Então agora aqui ele é um homem livre, porque o pai vestiu de túnica branca, botou um anel de sinete e botou sandália no pé dele. Então, isso aqui é a reconciliação com Deus, tá? Os 3 objetos que o pai concede ao filho constituem uma prova tríplice da restauração da condição de filho, E aí, irmãos, vem agora o convite. Ele mandou matar o novilho cevado, né? Ele agora, ele quer que todos nós possamos nos regozijar, nos alegrar, tá? E aqui está a prova de tudo. Veja Lucas 15:7. 15:7. Pastor, o senhor pode ler, por favor? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, quando o pecador se arrepende
que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora leia o 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o fundamento da nossa exposição bíblica aqui é exatamente isso. Júbilo nos céus por um pecador arrependido. Então, é isso que nós queremos. É isso que nós, quando vemos pessoas necessitadas de Deus, nós vamos auxiliar, vamos buscar, vamos trazer para a igreja, vamos fazer com que ela possa entender que ela está num mundo de perdição. Regozijemo-nos, expressa, nós acabamos de ler, o pastor acabou de ler, que todos os membros da casa devem participar dessa alegria festiva. O amor criativo do pai para com o filho demonstra com o filho o bem-vindo do coração e feliz coração do pai. E a circunstância que o filho, por que isso? Porque ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas tornou a viver. Deus faz isso conosco, irmãos. Deus nos traz para Ele nos chama, nós pertencemos a Ele e servimos no reino de Deus. Então, o filho estava morto e perdido, mas tornou a viver e foi encontrado, preenchendo todo o pensar, sentir e querer do Pai. Veja aí, pastor, Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, irmão, morte e vida. Morte, nós temos uma morte física, nós temos uma morte física, e aqui nós vamos morrer, mas o nosso espírito e a nossa alma está com Deus. Quem não tem isso que nós temos, tem duas mortes: a morte física agora e a morte espiritual vai ser lançada no lago de fogo juntamente com o demônio. Então, irmãos, é muito importante nós sabermos, percebermos de que nós somos filhos de Deus e dirigidos por Ele, por Jesus Cristo e o Espírito Santo na nossa vida. Na Sagrada Escritura, o conceito de morte e vida constitui a designação de pecado e conversão, e começaram a se regozijar, porque o júbilo no céu entre os anjos corresponde à alegria da casa paterna. Eu fiz uma observação aqui, em cada uma das três parábolas, a alusão à alegria pelo que foi reencontrado. Nas três, no Lucas 17, haverá maior júbilo no céu que um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no 10, eu vos afirmo que de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nas três parábolas, tomei nota aqui, alusão à alegria pelo que foi reencontrado.
causa indignação. Aí vem mais uma vez aqui. Observe bem, Jesus está ensinando em parábolas. Jesus está ensinando o que nós estamos aprendendo aqui. Os fariseus não gostam, não estavam gostando. Por quê? Porque eles querem que só siga o Antigo Testamento, somente a lei que eles queriam que fosse. Só que eles pecavam também. João Batista diz: raça de víbora, de pecadores, né? E querem ser bonzinhos, né? E aqui então, essas três parábolas de alegria pelo reencontrado causa indignação aos fariseus. Tá? Quem são os fariseus? Aquelas pessoas que estão no dia a dia e você vê que ele está abatido, deprimido, né? Ansioso, uma porção de coisas. Aí você chega para ele e diz assim: irmão, vamos para a igreja, leia a Bíblia, se aproxime de Deus. Você está distante de Deus. É um fariseu. Não. Ele pensa que a vida dele é aquela vida. Não é, não. E a gente vê isso muito, né? Bem, os fariseus, já falamos anteriormente da seita que eles eram, né? E a observância meticulosa dos mandamentos e cerimônia da lei, só que eles deslizavam também no pecado. Agora nós vamos então passar no versículo 25 a 28, o diálogo do filho mais velho com o servo, tá? Então 25 a 28 a palavra de Deus diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Tá? Então, o filho mais velho que retorna do campo somente notou o clima festivo, clima de músicas, de alegria, né? E alguma coisa extraordinária estava acontecendo, porque isso tudo estava longe do conhecimento dele. Ele não tinha conhecimento, ele não sabia de nada, e de repente o pai faz uma festa para aquele filho que voltou. Aquele filho, todos nós, se estivermos em pecado, irmãos, Deus reconduz, porque nós somos filhos de Deus. Nós vivemos para servir ao nosso Deus, né? Então, quando ele aproximou-se da casa, ouviu música, dança e